Pessoal, estamos de volta com mais informações, 11 de junho de 2019. Como eu já havia comentado aqui ontem, e eu não errei no meu comentário, Gilmar Mendes defende o uso de provas obtidas de forma criminosa. Pois é, sempre ao lado do crime e nunca ao lado da lei. É incrível como Gilmar Mendes é o cara que sempre está defendendo a ilegalidade, né? Bom, vamos lá. Comentem, compartilhem, se inscrevem, apertem o sininho das notificações. Não esquece, gente, deixa o like de vocês. Vamos à matéria. Prova obtida de forma ilegal pode ser usada, diz Gilmar sobre caso Moro. Quer dizer, olha só, gente, o absurdo. Cometem um crime contra Sérgio Moro, porque foi um ato criminoso com segundas intenções, em vez de focarem nisso, não. O ministro Gilmar Mendes, STF, afirmou nesta terça-feira, 11, que o fato de os vazamentos divulgados pelo site Intercept Brasil possivelmente terem obtidos de forma ilegal não necessariamente anula provas que venham a ser produzidas a partir deles, desde que veio a público o conteúdo das mensagens trocadas entre o então juiz Sérgio Moro, hoje ministro da Justiça, e o coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato, Deltan Dallagnol. Advogados começaram a discutir se o material poderia ser utilizado para anular condenações feitas por Moro. Segundo Gilmar, a eventual ilegalidade da forma que as mensagens foram obtidas não necessariamente anula o seu uso como prova. Não necessariamente anula, porque se amanhã uma pessoa tiver sido alvo de uma condenação por, exemplo, assassinato, e aí se descobrir por uma prova ilegal que ela não é autor do crime, se diz que em geral essa prova é válida, declarou. Nos bastidores do Supremo, a opinião de Gilmar é acompanhada por ao menos outros 2 dos 11 ministros. Olha só, gente, a comparação que o cara faz aqui. Chega a ser até ridícula. Ele está falando, a comparação. Um cara que não cometeu um assassinato, mas foi incriminado, né, e foi preso. Aí se obtém uma prova mostrando que ele não estava no local do assassinato, na hora lá, né? Ou comprovando que ele não cometeu o crime, que ele não matou a pessoa. Aí a prova é considerada. Só que tem um detalhe, gente. A gente não está falando de um assassinato. Nem está falando de um cara inocente. No caso aqui existem provas reais que Lula cometeu o crime. Aqui existem provas mais do que claras. Tem condenação em primeira, tem condenação em segunda e tem condenação em terceira instância, reafirmando 3 vezes a condenação. Outra, as revelações dessas mensagens mostram claramente a tentativa de fragilizar a justiça. Usar essas provas aqui, esses textos, essas mensagens, como forma de anular as condenações feitas por Moro, vai abrir um precedente muito grande. Porque aí o cara vai começar a contratar hacker e vai começar a entrar nos celulares de toda a justiça. E aí haja condenação a ser anulada. É um absurdo a mentalidade desse ministro. Querer comparar Lula com um cara que é inocente e cometeu um crime de assassinato. Tem nenhuma coisa, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aqui as mensagens não provam que Lula é inocente. As mensagens em nenhum momento mostram que Lula sequer tem pelo menos a margem de ser inocente. Pelo contrário, as mensagens mostram a culpabilidade de Lula. O que eles estão usando aqui não é nem a questão de dizer assim, Lula é inocente. Não, é a questão de quererem colocar o Moro numa berlinda, né, de tirar a credibilidade de Moro. Você vê que não é nem falar que Lula... Você não vê dizer aqui que Lula é inocente. Não, você só vê os caras dizendo que... Não, porque a atuação do Moro, porque a forma do Moro, porque isso invalida o julgamento do Moro. Mas você não vê os caras dizer que não, Lula aqui prova que Lula é inocente. Mostra claramente aqui que Lula é inocente. Nenhuma mensagem mostra isso. Mostra outras coisas. Pelo contrário, mostra uma tentativa de se encontrar a verdade.
mostra uma tentativa de se buscar, né, a veracidade dos fatos. As mensagens não mostram nada que leve a entender que Lula é inocente. Mas Gilmar Mendes quer comparar. Olha a comparação, gente. Na comparação do Gilmar Mendes, para ser válida, tinha que ter mensagens dizendo assim, ó, gente, Lula é inocente, mas vamos condenar ele. Ó, vamos armar um esquema aí para condenar Lula. Vamos achar um jeito de provar, vamos achar um jeito de culpar ele aí. De tornar ele culpado. Não tem. Isso sim traria a inocência, provaria que ele é inocente. Agora, os procuradores discutindo o fato, os processos, conversando sobre os processos, né, para chegarem a um ponto de consenso, para entenderem se o cara é culpado ou não. Peraí, gente, fala sério. É para isso que serve um julgamento, para você discutir o assunto, para você debater o fato, saber se o cara é ou não inocente do crime. Quer dizer, não tem nada ali que inocente Lula, mas querem é a comparação do cara aí bom, mas é que nem eu falei para vocês no começo do vídeo, é óbvio que Gilmar Mendes ficaria do lado. Marco Aurélio Melo já fez um questionamento, tá aqui nessa matéria, não tô lendo não porque ela é grande, vai mostrar na descrição do vídeo. Marco Aurélio Melo já colocando em suspeita a indicação do Moro para o STF. Eu digo a vocês, isso é a minha opinião. Com essas mensagens, Sérgio Moro aumenta no meu critério. No meu ponto de vista, Sérgio Moro aumenta a sua credibilidade. Porque eu vi as mensagens e sou sincero a dizer, na minha opinião, você não precisa concordar não, agora na minha opinião, eu não vi nada que manchasse a imagem de Sérgio Moro. Eu não vi nada que manchasse a imagem do ministro, na época juiz, hoje ministro Sérgio Moro. Na minha opinião, reforça mais ainda a necessidade desse camarada estar no STF. Vocês estão entendendo? Então, essa é a minha opinião colocada aqui para vocês. Deixa de vocês aí. A minha é hashtag Moro no STF. Eu quero ele lá. Porque essa tentativa desse interception aí, gente, isso aqui é daquele cara lá do amante, sei lá como é que chama lá, do David Miranda, que assumiu o lugar do Jean Willis. Ele é aquele cara que no Reino Unido lá levou uma bota, foi expulso lá porque foi fazer barraco lá. Aí pegou o outro de lá, trouxe pra cá, aquele jornalista criminoso, que como é que chama? Jornalista cibernético, um cara que sabe invadir telefone, um cara que sabe hackear as coisas, que vive desse tipo de ação. Aí traz, em vez de procurarem o culpado disso aí, não estão querendo cair em cima do Moro. Você pega as mensagens, você não vê nada demais. Agora, o ato criminoso, que é o que deveria pesar nesse momento, ninguém fala. Ninguém fala. Gente, um site que solta o que esse site soltou, da maneira que ele soltou, no momento que ele soltou, que nós estamos agora, trazendo uma crise institucional para a nossa justiça, um site desse, no mínimo, tinha que ser investigado. Tinha que ser investigado. Só o nome Interception, né? Quer dizer, o interceptador, alguma coisa assim. Só isso já deveria ser motivo para investigar esse site aí. E isso não é afronta à liberdade não, de imprensa. Porque o que esse site fez aí foi lançar literalmente um ataque à justiça brasileira e à credibilidade de homens que merecem o nosso respeito. Quando Lula teve as informações vazadas, saíram aos quatro cantos gritando: as provas são ilegais, e são ilegais, são ilegais, são ilegais. E olha que foi com o aval da justiça. Agora um site vagabundo vem e solta uma palhaçada dessa, claramente com o intuito de soltar Lula. Não tenha outra ideia, porque a ideia verdadeira é essa. E aí ninguém faz nada, vamos criticar a vítima e não o criminoso. Senhores Gilmar Mendes, como sempre, ao lado
do criminoso e não da vítima. Apesar que ontem, ou foi antes de ontem, né? Ele já mandou dar uma fiança para um doleiro, estipulou uma fiança para um doleiro que tá foragido. Pô, o cara tá foragido, aí nós vamos estipular uma fiança porque aí ele paga e não precisa... Quer dizer, o cara primeiro tem que ser preso, caceta. Mas não, estipula aí uma coisa aí para ele pagar, ele paga e depois ele volta e fica andando para cima e para baixo, rindo da cara dos brasileiros e chamando os outros de otário. É esse o conceito que Gilmar Mendes tem da gente. É esse o nosso STF, esse é o tipo de ministros que nós temos no STF. Que ao invés de buscar o criminoso, que o correto aqui é o seguinte, era pegar os caras que fizeram isso. E não atacarem o Sérgio Moro. Canal Brasil Notícias.